Josué, capítulo 3, do verso 14 ao verso 17. A palavra de Deus diz assim: Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que viam de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, que o Senhor, pela obra do Teu Santo Espírito, nos edifique, exorte, console, para que a Tua igreja seja edificada, para que o Teu nome seja sempre glorificado em nossas vidas. Pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu quero contar para você a história de Hiro Onoda, esse soldado japonês da Segunda Guerra Mundial, que novinho, com 18 anos, ele se alistou para lutar pelo Japão na Segunda Guerra Mundial. Corria o ano de 1944. E esse jovenzinho foi treinado pelo exército japonês com táticas de guerrilha, com táticas de sabotagem e contra-inteligência e propaganda, para que pudesse desenvolver no campo de batalha todas estas habilidades e pudesse enfrentar o seu maior inimigo ali entre os aliados, que era exatamente o exército norte-americano. E em 1944, esse jovem soldado foi enviado para a ilha de Lubang, nas Filipinas. E quando ele chegou lá na ilha de Lubang, lá nas Filipinas, o exército dele, o exército japonês, era liderado por comandantes que não queriam desenvolver e incentivar essas táticas de guerrilha, de sabotagem, que esse jovem havia sido tão bem treinado, o Hiro Onoda. E ele ficou muito triste com aquilo quando ele percebeu que todas as suas habilidades, que ele havia se dedicado tanto, não seriam ali utilizadas. E o exército japonês, de fato, enfrentou ali nas Filipinas o exército norte-americano. E em pouco tempo a batalha ficou acirrada demais e os americanos começaram a derrotar todo o exército japonês. E aí o Hiro Onoda pegou 3 dos seus subordinados e entrou floresta adentro para se esconder e ali desenvolver as suas táticas de sabotagem e de guerrilha e de propaganda para tentar assim barrar o exército norte-americano. Quando ele viu que todo o seu exército foi aniquilado, sobrou apenas ele com os seus 3 subordinados. Mas ele, amando a sua pátria, tendo aquela convicção de chamado para ser um soldado, para defender a sua nação, continuou lutando e fazendo guerrilhas no meio da floresta, lutando contra o exército, dando dor de cabeça ao exército americano. Só que em 1945 a guerra acabou. No primeiro semestre de 1945, ele percebeu que começaram a diminuir os bombardeios, de repente o exército americano sumiu dali, ele não via mais ninguém, mas mesmo assim, ele e os seus 3 comandados continuaram escondidos na floresta e ficaram ali lutando táticas de guerrilha, avançavam sob celeiros, roubavam comida para sobreviver,
enfrentavam às vezes policiais da região, das cidades, e o tempo foi passando, e ele lutando o tempo todo junto com seus subordinados, até que depois de muito tempo, alguns folhetos começaram a chegar e avisando sobre o fim da guerra, e eles pegaram aqueles folhetos que caíam dos aviões e não acreditaram muito naquilo que estava acontecendo. Um dos 3 subordinados percebeu que a coisa não estava andando muito bem e que, de fato, parecia que a guerra havia acabado. E ele afastou-se deles no meio da floresta, foi até a cidade e se entregou. E aí ele contou a história do que estava acontecendo e como ainda existia esse pequeno grupo de guerrilha no meio da floresta. Só que quando isso aconteceu, quando esse soldado se afastou desse grupo, já transcorria o ano de 1950. A guerra já havia acabado há 5 anos e eles continuavam achando que a guerra existia. E estavam lá no meio da floresta. Qual foi a surpresa desse que havia se afastado quando descobriu que a guerra de fato havia acabado? Então ele voltou para o Japão e contou a história e disse: olha, ainda temos alguns poucos soldados no meio da floresta achando que a guerra ainda existe. E estão fazendo táticas de guerrilha e tentando de alguma forma manter a sua palavra, né, como aqueles que iriam defender a sua nação. Então os familiares escreveram cartas e tiraram fotos, e novamente aviões passaram sobre a floresta e jogaram. Mas o nosso querido soldado, ele era especialista na arte de propaganda, não apenas de guerrilhas. E o Hiro Onoda, quando pegou aquelas cartas e viu foto dos familiares dele, dos familiares dos outros subordinados, e dizendo: olha, a guerra acabou, volte para casa, eles estudaram aqueles folhetos com muita cuidade e disseram: isso aqui é propaganda enganosa, estão querendo nos enganar. E eles continuaram lutando por mais e mais anos. Resumo dessa história: 29 anos esses homens lutaram, imaginando que a Segunda Guerra Mundial de fato não havia acabado. Até que foi realizado um grande movimento do próprio governo japonês para ir lá e resgatar esses homens. Um jovem descobriu, um aventureiro, apenas Hiro Onoda, ainda vivo, e já transcorria o ano de 1974. Os outros haviam morrido, e o Hiro Onoda disse: eu só vou me entregar se o meu comandante vier aqui. E assim eles fizeram. O governo japonês localizou o antigo comandante de Onoda, o major Yoshimi Taniguchi, que havia se tornado um livreiro depois de tantos anos. 29 anos a guerra já tinha acabado. E ele vestiu seu uniforme e foi até as Filipinas, com todo o apoio do governo, e saiu gritando e chamando aquele homem no meio da floresta. Quando de fato ele apareceu, reconheceu o seu comandante, ainda ficou um pouco desconfiado, mas aí reconheceu, entregou a sua espada, entregou o seu rifle, ainda vestindo o seu uniforme de guerra 29 anos depois. O que essa história tem a ver com a nossa história? Muita coisa. Quero só dizer para você que esse homem foi recebido depois como herói, foi perdoado pelo governo da Filipina, porque entendeu que ele de fato não sabia que estava realizando táticas de guerrilha numa guerra que já tinha acabado. E, para nossa surpresa, o Hiro Onoda, que foi recebido com tantas honras por ser um soldado com tanta firmeza, acabou vindo para o Brasil, montou uma fazenda no Brasil. Tinha bom gosto, né, para escolher país para morar. Mas depois de alguns anos ele volta para o Japão e falece aos 91 anos de idade em 2014. Essa história mostra para nós que muitas vezes a guerra acabou, mas o inimigo não quer se entregar. Muitas vezes a guerra acabou, mas o inimigo não quer se entregar. Esse texto mostra o povo de Deus sendo conduzido por todo um deserto. E agora nós chegamos no momento em que eles vislumbram a saída do deserto. Eles chegam às margens do rio Jordão.
Josué está agora conduzindo o povo. Ele recebeu de Deus autoridade, ele recebeu de Deus um chamado, ele recebeu de Deus uma missão, e agora ele coordena a entrada desse povo para uma nova realidade. E eles vislumbram o fim do deserto e a entrada na terra prometida. Durante todo aquele período, Josué esteve preocupado, assim como seu antecessor Moisés, com a comida, com mulheres, com crianças. Preocupavam-se com a fidelidade daquele povo em relação à sua vida espiritual com Deus, depositavam a sua confiança no poder de Deus, na orientação divina, e receberam do povo várias vezes muitas palavras de obediência, de fidelidade, mas era sempre uma promessa quebrada por parte desse povo. E daí, nós entramos agora nesse texto e percebemos que a primeira coisa que o versículo 14 nos informa é que eles partiram, deixando ali as suas tendas, tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão. Durante 40 anos eles viveram em tendas. Durante 40 anos a tenda era a casa. Durante 40 anos, aquela tenda feita de pele de cabra, que tinha um poste alto no meio dessa tenda, e que ela era amarrada com algumas estruturas de madeira e corda, e era uma tenda grande, tinha até quartos que dividiam dentro das suas tendas, mas durante 40 anos eles viveram montando e desmontando, e peregrinando, e montando e desmontando aquela tenda. Era algo provisório, e eles tinham isso claro no coração deles. Crianças nasceram e cresceram no meio daquele povo sem saber o que era uma casa, sem saber o que era uma morada fixa, mas eles estavam sempre certos de que estavam em peregrinação rumo a uma terra prometida. Todos os dias eles eram lembrados, quando olhavam para suas tendas, que ali não era a morada deles, que eles estavam caminhando. E todos esses símbolos traziam ao coração deles expectativa, esperança, certeza de que Deus estava no comando e muitas vezes também tristeza, rebeldia, ansiedade, murmúrio, como é natural na travessia de qualquer deserto. Em 1 João, capítulo 3, a palavra de Deus vai nos dizer que o cristão é aquele que já é salvo, mas ainda não desfruta da sua morada eterna, a morada definitiva. Em 1 João, percebemos João chamando a atenção do povo cristão, a sua atenção e a minha atenção, dizendo: nós estamos ainda em tendas, nós ainda estamos vivendo aqui como um povo peregrino, nós ainda não chegamos na morada que o Senhor separou para nós por toda a eternidade. E essa consciência de que estamos em peregrinação, que estamos numa jornada do deserto, ela deve ser algo muito, muito evidente, constante no nosso coração, na nossa mente. Porque ai daqueles que imaginam que podem ter o céu na terra, ai daqueles que amam as coisas desse mundo, ai daqueles que esquecem o chamado de Jesus: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós não podemos perder isso de vista, senão nós caímos numa ansiedade, senão nós caímos numa frustração, senão nós vamos cair num eterno desgosto, porque este mundo não pode preencher toda a nossa expectativa de alegria e de vida que só a Nova Jerusalém tem para nós. E por isso esse povo aqui, montando e desmontando tendas, tinha isso no coração, a certeza de que eles estavam rumo à terra prometida. Mas existe um outro detalhe interessante nessa história. Diz o texto que eles estavam prontos para passar o Jordão, mas quem ia adiante deles, segundo as ordens do próprio Senhor, eram os sacerdotes, porque eles reconheciam que eram nômades, eles reconheciam que estavam na peregrinação, mas eles também reconheciam que Deus estava com eles. Durante muitos anos, Moisés foi a certeza da presença de Deus. Durante muitos anos,
Moisés era para eles a evidência clara, visível, de que Deus estava ali, abençoando, trazendo a palavra, trazendo a orientação, trazendo o senso de justiça. Mas eis que Moisés morreu. E com a morte de Moisés, parece que vai existir um vácuo, até que o Senhor levanta Josué. Eles olham para Josué e identificam em Josué também essas mesmas características. É um homem de Deus, é o homem que vai levar e conduzir esse povo até a terra prometida. Mas agora já não é mais Moisés, é um Josué. Mas o foco, no momento da travessia do Jordão, sai de Josué e o foco agora está nos sacerdotes e na presença da arca. Porque o texto vai dizer que a ordem do Senhor é que quando os sacerdotes colocassem os pés ali às margens do Jordão, e o Jordão estava em época de enchente, ou seja, milagre era algo tão evidente que estava no momento mais difícil de ser realizado, porque o Jordão não é um rio muito largo, mas na época da enchente ele se torna realmente difícil de se atravessar. E o Senhor conduz esse povo por 40 anos, e quando eles chegam às margens do Rio Jordão, chegam na época da enchente. Talvez alguém pudesse ali no meio do povo murmurar, né, e dizer: Senhor, por que nós não chegamos aqui na época da seca? Seria muito mais fácil atravessar, mas o Senhor nos conduz por 40 anos e nos coloca aqui na hora da enchente. Mas é para mostrar o poder, é para mostrar a presença maravilhosa do Senhor. Não é mais o Moisés que vai manifestar essa presença de Deus, não é mais o Josué. Observe, são os sacerdotes com a arca. O Senhor tira o foco. Daí, ao longo de toda a história, você percebe que Deus vai retirando o foco das coisas e pessoas, porque o foco sempre deve ser no Senhor Deus. Não em Moisés, não em Josué, não nos sacerdotes, muito menos na arca, que anos depois desaparece. O foco deve ser na pessoa de Deus, no poder desse Deus maravilhoso. E aí, quando eles chegam ali às margens desse rio, diz o texto que aqueles sacerdotes estão carregando a arca, e quando eles chegam às margens do Rio Jordão, o Rio Jordão para e se reproduz naquele momento o mesmo milagre do Mar Vermelho. O mesmo milagre, da mesma forma. E agora eles têm a experiência do mar repetida no rio, a experiência de uma travessia repetida pelo mesmo Deus, diante do mesmo povo, para a sua glória. Um comentarista chamado Roger Ellsworth diz o seguinte: 2 milagres aconteceram. Primeiro, as águas foram divididas, acima de todas as formas de possibilidade e imaginação no meio daquele povo, porque houve uma parede de água, diz esse comentarista. E o segundo milagre é que eles cruzaram o Rio Jordão a pé enxuto, ou seja, houve uma secagem instantânea, para que eles não tivessem um lamaçal para cruzar e se atolar. Não é apenas um rio que abre, é uma terra que seca no leito de um rio, imediatamente, para todo um povo passar por ele. Nosso Deus é o Deus, como diz o versículo 3, que coordena, que dirige toda a terra. E a Bíblia vai dizer que Deus dirige a terra nos seus mínimos detalhes. Ele fez o extraordinário, repetiu o extraordinário e continua realizando o extraordinário pela sua graça. Quando o povo chegou às margens do Mar Vermelho, liderados por Moisés, eles não precisaram construir pontes para cruzar o mar, porque nem dava tempo. Foi a graça de Deus que abriu aquele mar. Quando o povo chegou agora às margens do Rio Jordão, eles não tiveram que construir pontes novamente. Novamente foi a manifestação da graça de Deus, sob a liderança de Josué, sob a liderança do sacerdote, sob a presença da arca. O mesmo Deus age, da mesma forma, maravilhosa. Isso se chama graça. Coube àquele povo apenas parar, olhar e desfrutar
do maravilhoso milagre de Deus. Daí, diz o texto, que os sacerdotes que levavam a arca do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, como que eles dissessem para aquele povo: nós vamos continuar aqui porque Deus é o centro desse milagre, Deus está no centro dessa história. E diz que esse povo atravessou e entrou nesse novo momento, nessa nova terra, porque eles sabiam que do outro lado a promessa seria finalmente realizada. Estava chegando o fim, uma caminhada pelo deserto, e eles agora vislumbravam essa saída e percebiam que maravilha era a presença abençoadora do Senhor no meio deles. Quando nós olhamos para essa história, nós devemos perceber o paralelo com a nossa história. Nós precisamos perceber que o Senhor, já ao longo de toda a Escritura Sagrada, anuncia a cada cristão e continua anunciando que nós estamos aqui em missão, que nós estamos aqui cumprindo um projeto divino, que Ele é quem determina o início desse projeto e o final desse projeto, que a nossa morada eterna, a terra prometida, não é nessa terra. Nós precisamos ter plena consciência disso, para que nos lembremos em nossa agenda que nós somos um povo em missão. E a nossa missão é fazer discípulos dentro da nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, com amigos queridos, falando, compartilhando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com aquilo que conhecemos da palavra, com aquilo que o próprio Espírito Santo irá nos conduzir com graça, ao nos lembrar os ensinos que ao longo de tantos anos de vida cristã nós recebemos através do ensino da palavra do Senhor. E aí, esse povo entra nessa nova realidade. E eu quero voltar à história do soldado japonês, do Hiro Honda. Esse soldado, ele é para nós um exemplo de perseverança, de missão, por um lado, mas também pode ser usado como um exemplo de uma realidade espiritual. Muitas vezes nós vemos na palavra do Senhor, lemos na palavra do Senhor, o Espírito Santo nos ensinando que o inimigo das nossas almas, que já perdeu a batalha na morte e ressurreição de Cristo Jesus, continua lutando. E muitas vezes nós perguntamos: por que um inimigo espiritual, que já perdeu a guerra, continua lutando essas batalhas? Temos vários exemplos disso ao longo de toda a história. Esse é um exemplo aqui físico, de uma Segunda Guerra Mundial. Obviamente que aqui não há nada espiritual na vida do Hiro Honda, né? Nada espiritual, apenas um exemplo de uma beligerância militar. Mas, quando nós olhamos para o universo espiritual, precisamos estar atentos para as nossas lutas, para o inimigo já derrotado, mas que continua com táticas de guerrilha, querendo tirar de nós a tranquilidade e a paz que o Senhor já nos dá, já nos comunica por sua graça aos nossos corações. O Warren Wiersbe, um comentarista, diz o seguinte: é instrutivo comparar a travessia do Mar Vermelho e a travessia do Jordão. O primeiro cruzamento ilustra a separação do passado, do Egito, do mundo, enquanto que esse segundo cruzamento, quando eles cruzam o rio Jordão, ilustra a entrada em nossa herança espiritual em Cristo. O inimigo já foi derrotado de uma vez por todas, quando o exército egípcio se afogou lá no Mar Vermelho, mas os judeus tiveram que ganhar uma vitória após a outra, quando cruzaram o Jordão e entraram em Canaã. Na cruz, Jesus derrotou os nossos inimigos, mas ainda temos que andar e guerrear pela fé, se quisermos ter esta vitória diária. Nós precisamos entender que já saímos do Egito, já cruzamos o Jordão, mas ainda temos muita luta pela frente. Mas em todas elas, Deus nos conduzirá à vitória. Daí, não pertencemos ao deserto. Daí,
nós não andamos sem Deus. Daí, nós não iremos nos afogar. E nós precisamos pegar todos esses elementos e continuar caminhando com alegria e fé, na certeza de que Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para nos fazer mais do que vencedores no nome dEle. Nós já saímos do Egito, fomos resgatados da escravidão. A Páscoa já é uma realidade para nós. Estamos, sim, dia após dia na travessia, na nossa vida. E muitas vezes percebemos que o deserto está ficando para trás, mas que outras lutas são apresentadas na nossa caminhada diária. Mas uma coisa nunca pode sair do nosso coração: apesar de sermos peregrinos nessa terra, Deus está conosco em todo o tempo. Ele nunca nos desamparou e nunca nos desamparará. Ele é o general do nosso exército. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E nós, um dia, iremos desfrutar da maravilhosa vida eterna na Nova Jerusalém, onde não haverá mais dor, pranto, fome, miséria, nem guerras. Portanto, mantenha o seu coração vivo nessa santa expectativa e tranquilize a sua alma nessa jornada, porque Deus está conosco. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por esses exemplos bíblicos tão ricos, de homens e mulheres que empreenderam uma jornada, apesar de suas falhas, foram conduzidos por Tua graça ao lugar que o Senhor desejava. Que o Senhor nos conduza com imenso amor e misericórdia. Proteja-nos, guarda o Teu povo e nos dê a capacidade de proclamarmos as virtudes daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.